Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Estamos em mais uma transmissão da Palavra de Deus do jornal Árvore da Vida, que popularmente nós chamamos de JAVE. Aleluia! Graças a Deus, porque nós sempre temos, o Senhor sempre dá oportunidade para nós de compartilharmos a palavra dEle em diversas áreas da nossa vida. E hoje, especificamente, a coluna que eu fui graciado pelo Senhor é a coluna aos pais. Essa coluna, ela tem conteúdos voltados para a criação dos filhos, São instruções, são ensinamentos da palavra de Deus para que nós possamos colocar os nossos filhos na vontade do Senhor. Amém? Esse jornal Árvore da Vida é a edição 339, tá bom? Eu estou enfatizando assim para que vocês possam adquirir o jornal, a edição 338, porque essa mensagem, ela é compartilhada uma sequência de uma mensagem anterior dessa mesma coluna aos pais. Foi até nosso irmão, o irmão Tiago, ele liberou para nós os encargos, e foi 3 pontos muito ricos. Então eu peço a vocês também que possa voltar ao vídeo anterior, possa ver o conteúdo, possa também adquirir o jornal através desse link embaixo, dessa descrição, esses 2 irmãos específicos que podem passar para vocês como está adquirindo essa literatura, esse jornal, livros, tudo que você se interessar pelo canal, você entre em contato com esses irmãos, eles vão estar instruindo vocês, tá bom? Então o tema, vou entrar dentro do tema, Então o tema é para diminuir a delinquência juvenil, parte 2. Amém? Aleluia! Nós vimos que o Senhor usou um servo de Deus chamado Billy Graham. Esse servo de Deus, ele era um evangelista, Ele era norte-americano e ele também, na sua vida, na sua experiência de vida, ele foi conselheiro, espiritual de vários presidentes. Por que eu estou falando da pessoa de Billy Graham? Porque ele foi um servo de Deus muito útil, que ele alcançou várias pessoas. Ele levou a palavra para várias pessoas, várias multidões. E até mesmo alcançou, dentro da sociedade, uma posição que os presidentes norte-americanos ali dos Estados Unidos, eles pegavam todos os conselhos, orientações que vinham de Billy Graham. Amém? Então, dentro disso que eu falei da pessoa, de Billy Graham, esse evangelista, ele colocou para nós, ele ganhou 6 princípios, 6 preposições, são 6 instruções que os pais precisam praticar com filhos em casa. Ó Senhor Jesus, o irmão Tiago liberou para nós os 3 itens, eu vou dar sequência agora no 4º e no 5º, porque o jornal fala assim, eu vou ler algumas partes do jornal para nós, para ficar bem para que vocês ganhem bastante também, tá bom? E se interesse para adquirir o seu jornal, se ainda não tem. Falou assim, na edição anterior falamos sobre a resposta de Billy Graham. Ele nasceu em 1918, veio a dormir no Senhor em 2018. Quando lhe perguntaram como diminuir a delinquência juvenil, sabendo que boa parte desse problema vem de lares desajustados. O evangelista apresentou 6 coisas que os pais poderiam praticar com os filhos em casa. Os conselhos parecem muito simples, mas aplicá-los ou não o fará grande diferença. Então aqui mostra de 6 práticas que o Billy Graham ganhou ao perguntarem ele, como criar, os filhos. E aqui mostra para nós essas 6 práticas e já fala dos lares desajustados. Então eu quero não estar dentro aqui, mas um sentimento que eu tenho que compartilhar com vocês. Quando nós não temos ordem, quando nós não temos disciplina dentro do nosso lar, tudo fica desajustado. Nós temos que ter princípios. Princípio para tomar o café, para acordar, para tomar o café, almoço, café da tarde, o jantar, até o adormecer. Porque se nós não colocamos isso nos nossos filhos, esses princípios,
eles vão crescer todos, né, sem uma ordem. E desde pequeno nós já temos que preocupar com esses princípios, tá bom? Então falou de 6, que foi: dê tempo aos filhos, sejam bom exemplo, primeiro, né, dê tempo aos filhos. Segundo, sejam bons exemplos para eles. Terceiro, proporcionar aos filhos ideias de vida. Agora o quarto, que eu vou entrar para dar sequência, tá bom? Tenha muitas atividades planejadas. Ó Senhor Jesus, os pais precisam ter atividades para fazer com os filhos planejadas. Sabemos que nós trabalhamos, muitas das vezes estudamos também, os pais, que temos os nossos afazeres, nossas atividades, né, nossas tarefas, visitamos parentes, saímos para pregar o evangelho também, só que temos que planejar um tempo específico para com nossos filhos. Por isso que é importante nós, o quê? Coisas simples, refeições, temos que estar com eles, pelo menos uma vez na semana, né, um dia, ou a semana, ou o mês, ou no ano, nós temos que programar algo especificamente para esse cuidado com nossos filhos. Ó Senhor Jesus, ter diálogo. Por isso que quando nós estamos juntos, nós conhecemos mais a humanidade, né, dos nossos filhos. Nós conseguimos dialogar, conseguimos conversar, perguntamos como foi o dia dos nossos filhos, e assim eles vão se abrindo para nós, e nós podemos instruir eles, né, supervisionar a vida deles, orientando na palavra. Então é isso que o Senhor quer de nós nesse ponto. Senhor Jesus, lê a Bíblia junto. Os pais precisam gastar um tempo lendo, guardando a palavra, armazenando essa palavra dentro dos filhos. Senhor Jesus, orar junto com os filhos. Os pais precisam gastar esse tempo também orando, seja pela manhã, seja pela tarde, ou seja pela noite. Talvez não deu na parte da manhã que nós saímos, né, para trabalhar, mas na parte noturna, nós temos um tempo que chegamos em casa, estamos cansados muitas das vezes da labuta do dia, mas nós temos um tempo para que nós possamos orar junto com os nossos filhos. Ó Senhor Jesus, então são pontos que estão aqui nessa parte que fala desse quarto item, né, ter muitas atividades planejadas, mas isso tudo requer de uma boa organização, ou seja, nós precisamos planejar, porque se nós não planejar, nada disso que eu citei alguns pontos aqui vai acontecer. Nós precisamos então planejar. Se você quer que seu filho cresça no caminho do Senhor, na vontade do Senhor, nós temos que planejar. Amém? Senhor Jesus, o quinto item, discipline os filhos. Isso aqui é fundamental para trabalhar o caráter, trabalhar a pessoa do seu filho. Nós precisamos disciplinar. Nós precisamos mostrar que existem limites para os nossos filhos. E que tudo que fazemos de errado, nós temos o quê? Uma consequência. Não pensemos nós que fazemos alguma coisa de errado hoje que vai ficar, né, vai passar o tempo. Não, isso vai ter um retorno, isso você vai ter uma consequência. Então é isso que nós devemos compartilhar com nossos filhos. Eu lembro aqui que o Senhor nos deu, né, nós temos irmãos que cuidam dos adolescentes, e a palavra sempre que eu falo, talvez algum adolescente também está vendo, a palavra sempre que eu falo com eles, quando nós estamos aqui nas reuniões presenciais, é a consequência. Tudo que nós formos fazer, devemos lembrar dessa palavra consequência. Porque muitas das vezes somos levados pela nossa alma, somos levados pela impulsão da nossa alma, nós não exercitamos o nosso espírito, e aí agimos, fazemos, e depois nós temos essa consequência. E muitas consequências são irreversíveis. Não tem como retornar mais. Ó Senhor Jesus, então que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos cuidar dos nossos filhos, colocando nele limites. Senhor Jesus, disciplinando nossos filhos no caminho do Senhor. A Bíblia também é clara que nós precisamos, se possível, repreender os nossos filhos com castigo, porque o castigo
ele ensina contra a rebeldia dos filhos. Sabemos que temos uma natureza, após a queda do homem no Jardim do Éden, essa natureza que tenta, né, imperar dentro de nós, ela é contra a vontade de Deus. Então essa natureza, ela é rebelde. Ela não é de acordo com o propósito de Deus. Ela faz coisas, ela manifesta em nós coisas ilícitas, coisas que não são agradáveis ao Senhor. Então, por isso que é importante nós, se possível, nós repreendermos. Nós temos que repreender nossos filhos, sim. Temos que falar forte, falar olhando, fitando nos olhos deles, para que eles possam reconhecer que a autoridade, esse é o limite, a autoridade dentro do lar são os pais. Os pais têm essa incumbência de colocar ordem, de colocar a disciplina e principalmente o padrão divino dentro do seu lar. Ó Senhor Jesus! Então, por isso que a Bíblia, ela nos ensina que contra a rebeldia dos filhos, nós precisamos o que? Repreender, se possível, castigarmos os nossos filhos, sim. Sabemos que temos aí fora ideologias, ensinamentos, outrora, o que eu estou compartilhando com vocês. Mas estou compartilhando baseado na palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, eu quero até ler Efésios 6. Olha como fala esse versículo para nós. Efésios 6. O capítulo 4. Fala assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então aqui é claro para nós. Criai os filhos na disciplina. E sempre o quê? Admoestando. Sempre instruindo. Sempre falando. Sempre dialogando. Sempre corrigindo. Sempre repreendendo. Ó Senhor Jesus. Amém? Então, vou partir agora para o próximo ponto, né? Que falou dessas 6 proposições, são 6 instruções de Billy Graham, que é a última, ensina-lhes sobre Deus. Esse ponto aqui, os outros 5, né, que 3 foram falados por nosso irmão Tiago e os outros 2 que eu falei, são coisas exteriores, coisas da nossa vida humana. Agora, esse 6º item já é voltado para o lado espiritual, que é ensinar-lhes sobre Deus. Ó Senhor Jesus, nós precisamos criar nos nossos filhos, fazer neles uma formação espiritual. Nós sabemos que os ensinos, né, as disciplinas das escolas, vão fazer deles formações de intelectual. Eles vão aprender a matemática, vão aprender português, vão aprender física, mas o Senhor, Ele quer deixar que nós, os pais, tenham essa responsabilidade de formar neles ter neles essa formação espiritual, que é o quê? Ajudar os filhos a ver a existência do Criador. Isso a escola não vai ensinar. Isso o sistema do mundo não vai ensinar. Agora, os pais vão conseguir passar para os filhos essa formação espiritual, que existe um Criador. E esse Criador, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo que existe. Ó Senhor Jesus. Tipo, exemplo, né? Igual eu falei aqui do estudo. Nas escolas, né? Todos os ensinos que é passado para eles, tudo que é lecionado ali, eles aprendem, eles armazenam. Só que, muitas das vezes, o professor ele não vai falar desse lado espiritual. E o lado espiritual, a formação espiritual, depende dos pais. Os pais que têm que o quê? Inculcar, têm que armazenar, têm que depositar dentro dos seus filhos, no coração, como fala, a parte primordial, inculcar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Porque assim eles vão aprender o quê? Ter a sabedoria, conhecimento, todos nós temos. Fazemos cursos acadêmicos, né? Fazemos cursos técnicos, cursos de graduação. O conhecimento ele vai vir com o decorrer do tempo na sua formação humana. Mas a formação espiritual, ela requer de labor de amor,
que é a formação mediante a experiência de vida, a sua experiência que teve com seus pais, com colegas de trabalho, na faculdade. Então, tudo isso é importante para que eles tenham essa formação espiritual. Senhor Jesus. Então, por isso eu quero ler Deuteronômio. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo de 6 a 7. Vou beber uma água. Esse versículo é muito rico, fala nesse ponto. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, essa responsabilidade pesa sobre os pais. Ao levantar, ao deitar. O tempo que nós tivermos com nossos filhos, eles têm que ver em nós esse caráter espiritual. Eles vendo em nós, eles vão querer seguir também. E também, quando nós falamos, dispensamos para ele essa palavra, ela vai trabalhando, ela vai entrando dentro deles. Até como fala aqui, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, para que isso fique armazenado dentro deles, o mais íntimo do coração. Amém? Senhor Jesus. Então precisamos inculcar a palavra no coração dos nossos filhos, que ela possa se tornar um bom depósito, e quando vier circunstâncias da vida, isso possa vir à tona e ela possa lembrar: meu pai me orientou, o meu pai me falou, a palavra de Deus que meu pai falou, esse não é o caminho. Então nós temos que temer, irmãos. Amigo, você ainda que talvez não tenha essa experiência com a palavra, gaste tempo com a palavra, separe um tempo com a palavra. Se você não tem o hábito, nós temos livros, nós temos literatura que te ajuda a voltar para a palavra, porque é a palavra de Deus que abre todos os caminhos da nossa vida e principalmente nos leva para a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Eu quero ler o último versículo em Provérbios 22. Senhor Jesus. Provérbios 22. Ó Senhor Jesus. O versículo 6. O outro versículo também que desfrutamos bastante, principalmente no meio do cristianismo, fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, quem que tem que ensinar? O mundo? O sistema? As ideologias? Não. Somos nós, os pais, que devem ensinar a criança no caminho em que deve andar. E o versículo continua: e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pode ser que muitas das vezes nós pais, quando falamos versículos, pedimos para os nossos filhos decorar, a gente pensa que talvez não vai surtir um efeito. Pode ser que naquele momento, que ele está na fase infantil, vai para a fase de adolescente, não tem efeito. Mas quando ele chega um jovem, ou quando ele já tem uma formação maior adulta, ele lembre disso. Então, não pensemos nós que é tempo desperdiçado. Ó Senhor Jesus, nos dê, Senhor, esse coração de empenho, Senhor, de esmerar, de falar com nossos filhos, de ensinar os nossos filhos, para que quando eles for velho, não se desviar do Senhor. É isso que esse versículo, Provérbios 22, versículo 6, deixa para nós. Então aqui eu falei 3 pontos, tá bom? Dessas 6 preposições, instruções, que Billy Graham recebeu. Eu quero que você, diante do Senhor, possa se considerar. Considere diante do Senhor, na formação do seu filho. Eu sou pai. Tenho a minha esposa também que está me auxiliando na criação, do nosso filho. E tudo aqui
antes de compartilhar com vocês, nós lemos junto, eu e minha esposa, né? E porque não adianta somente, o ponto que eu quero deixar, não adianta somente o pai, né, ler. A mãe, ela precisa estar junta, porque muitas das vezes o filho fica desorientado. A mãe fala A e o pai fala B. Na vontade do Senhor nós temos que ter unidade. Se o pai falar A, a mãe tem que falar A. Ou se a mãe falar A, o pai também tem que falar A. Estou pegando assim simbologias de letras, alguma coisa do tipo, para que você possa compreender, porque a vontade do Senhor é uma. Os filhos precisam ter essa uma direção. Eu lembro uma mensagem que o Senhor me incumbiu também, que fala da questão de uma direção. Muitas das vezes os nossos filhos não atendem aquilo que falamos, mas porque temos duas decisões, duas direções em nosso lar. Então nós precisamos ter unidade. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então eu quero terminar só fazendo uma oração breve, porque eu sou pai, né, e quero que meu filho, tudo que eu li aqui não fique apenas no papel, mas quero que meu filho viva isso, que no meu lar eu viva isso, e quero que vocês também sintam o peso dessa mensagem, para que vocês possam também vivenciar isso nos seus lares, tá bom? Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de ouvir, Senhor, 6 preposições, 6 ensinamentos práticos que nós podemos praticar no nosso lar. Ó Senhor Jesus, obrigado pela sabedoria do Senhor, pelos servos do Senhor que o Senhor trouxe para a nossa era, aonde nos leva para a vontade do Senhor. O Senhor usa a vida deles, usa a boca deles para falar conosco. Obrigado, Senhor, pela pessoa, Senhor, do Billy Graham, que deixou para nós essas instruções, que hoje nós podemos, Senhor, vivenciar com os nossos filhos. Senhor Jesus, nos leva a aproximar dos nossos filhos na humanidade deles. Senhor Jesus, nos leva, Senhor, a instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, dentro do padrão celestial, para que eles possam ter uma boa formação, uma formação espiritual, aonde quando eles estiverem adultos, eles não desviar, Senhor, do seu caminho. Ó Senhor Jesus, agradecemos o Senhor pelo canal do YouTube da Igreja em Ribeirão das Neves, agradecemos pelos irmãos que estão por detrás das câmeras, as famílias que se empenham para liberar essa mensagem, dos irmãos que têm o encargo de profetizar essa mensagem. Senhor, continua abençoando a vida de cada irmão, a família, o filho, Senhor, de todos os irmãos, dos nossos ouvintes, aqueles que estão ouvindo a primeira vez, também que eles possam ser impactados pela sua palavra, Senhor. Usa todos os meios. Louvado seja o nome do Senhor.